Sim, existe diferença de pecado. Tem pecadinho e tem pecadão. Tem pecado que ofende muito mais ao Senhor. E a Lashon Hará, ele é considerado um dos piores pecados da Torá. Ele é considerado um dos piores pecados que existe na Torá. Então veja só, a gravidade deste pecado, eu vou te explicar por que que a gravidade desse pecado é tão grande. A Lashon Hará, então, ela é o pecado que eu falei para você da Metzorá, que é o pecado da lepra. A lepra que era o pecado vindo da maledicência, ou seja, do que se faz com a língua maldizente. Ele pronuncia maledicência. Só para você compreender essa parte da maledicência, você vai entender isso o que aconteceu com o Templo de Jerusalém. A primeira vez que o Templo de Jerusalém foi destruído, ele foi destruído por origem à maledicência, a origem foi a maledicência do povo contra Deus. E o templo foi destruído. E essa destruição durou 70 anos. Ele foi reconstruído. E a segunda queda do templo ocorreu pela maledicência dos homens aos irmãos. E o templo até hoje não foi reconstruído. Então, a maledicência contra os irmãos é muito mais, vamos dizer assim, é muito um pecado muito maior a Deus do que a maledicência para ele mesmo. Então, se você tem esse hábito de maldizer, e aí você vai entender o que é maldizer. Então, esse ponto precisa ficar claro para você que a maledicência causa pecados tão profundos e tão severos, ao ponto de que Deus ele se ira ou até mesmo ele se indigna e até mesmo ele acaba tendo aquela coisa de, poxa, esse era meu filho, eu acreditava muito nele e ele está falando mal dos irmãos. E o falar mal dos irmãos, ele realmente é algo que de fato, Deus não se agrada.